Bem, gente, falando mais uma vez do capítulo 14, agora a gente vai falar sobre o impacto dessas discussões sobre gênero, sexualidade e sexo nos movimentos sociais. Então, a gente pode começar, obviamente, falando do próprio feminismo, né? Os autores que estudam o tema geralmente falam em três ondas do feminismo. A primeira onda do feminismo seria aquela do início do século XX, em que mulheres, sobretudo brancas, de classe média alta, nos países industrializados, como a Inglaterra e Estados Unidos, começam a reivindicar o direito ao voto. Então vejam que elas não estão problematizando a relação de gênero entre o masculino e o feminino, elas não estão levantando questões sobre classe social, elas estão dizendo simplesmente que, enquanto indivíduos, elas querem ter os mesmos direitos políticos dos seus maridos. Naquela época, gente, em muitos países, o voto ele era censitário em relação à renda, mas isso geralmente não era uma questão que essas mulheres levantavam. É, em muitos lugares, como nos Estados Unidos na mesma época, existia segregação racial, mas também era um problema que não entrava na pauta dessas primeiras feministas. Elas estavam falando do ponto de vista de mulheres brancas, da classe média e da classe média alta, que queriam ter os mesmos direitos civis e os mesmos direitos políticos que os seus maridos. A partir da década de 60 do século XX, tem uma segunda onda do feminismo. Nessa segunda onda, aí sim, as mulheres começam a problematizar o papel que é reservado a elas, por exemplo, como um papel doméstico, enquanto o homem pode trabalhar livremente. A exploração do corpo feminino, vai ter uma denúncia da prostituição e da pornografia como formas de tratar a mulher como um objeto, digamos assim. Então, nessa crítica dos papéis femininos, muitas mulheres vão, inclusive, para se empoderar, assumir uma série de atitudes tidas como tipicamente masculinas. Então, aquelas empresárias, por exemplo, Jean Taillé e etc., querendo, digamos assim, as mulheres assumir os símbolos masculinos para poder exercer poder na sociedade. Nesse período também, da segunda onda, começa a surgir questões de classe social, por exemplo. As mulheres trabalhadoras vão dizer, olha, tudo bem, as mulheres estão todas querendo trabalhar, ir para a rua trabalhar, né, ter seu emprego, etc e tal, mas aí as mulheres de classes populares vão ter que cuidar dos filhos das mulheres de classe mais alta. E da mesma forma com a questão racial, né? A classe social nos países ocidentais, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, tem desprivilegiado geralmente as mulheres negras, e elas vão levantar essa questão para as feministas brancas, né? Então, quer dizer, se é difícil ser mulher branca, imagina ser mulher negra, né? Ou, de repente, ser mulher homossexual, né? Então, a questão da sexualidade também entra na pauta, da identidade sexual entra na pauta aí de uma maneira muito forte. Foi nessa época também que houve aqueles protestos naquele bar Stonewall Inn, né, em Nova York, em que começa a questão da discussão do orgulho gay, né? E essa então é basicamente a segunda onda do feminismo. A partir da terceira onda do feminismo, final dos anos 90 e começo do século XXI, as questões vão ficar ainda mais complexas, porque as mulheres elas não vão fazer apenas mais uma crítica ao lugar reservado ao feminino, né? E como algumas fizeram, assumir um protagonismo mais masculino, digamos assim. Elas vão dizer o seguinte: não, a gente pode se hipersexualizar também, se a gente quiser. Então, se a gente pensar, por exemplo, na imagem daquelas feministas daquele movimento Femme, né, como é que elas se vestem? Com o seio de fora, muitas vezes de biquíni, né, de salto alto, se hipersexualizando. Então, quer dizer, enquanto as mulheres da segunda onda diziam eu não quero me hipersexualizar, eu quero conquistar meu espaço na sociedade de outra maneira, as mulheres da terceira onda vão dizer o seguinte: eu posso me vestir como eu quiser, eu posso inclusive me hipersexualizar se eu quiser. O que eu quero é ter controle sobre tudo que afeta o meu corpo. Então, essa questão do controle do corpo, né, do prazer feminino, da questão do aborto, que já tinha, de certa forma, aparecido também fortemente, é verdade, na segunda onda do feminismo. Mas então, na terceira onda, tem essa questão de desconstruir mais uma vez os papéis sexuais, né, nesse sentido que eu falei,
E também junta-se ao movimento feminista e movimentos LGBT+, né? Então, quer dizer, todas as definições de gênero, de sexualidade, de sexo ficam muito mais fluidas, né? Sobretudo quando surge a questão dos transgêneros, dos transexuais, né? Então, as pessoas querem mudar de gênero, fazem também cirurgias para mudar de sexo. Hoje em dia, essas cirurgias podem ser feitas sem maiores problemas legais, né? Durante um determinado momento foi considerado crime fazer cirurgias de mudança de sexo. Então, a terceira onda do feminismo ela vai radicalizar questões que já tinham surgido na segunda onda do feminismo e vai juntar isso à questão dos movimentos LGBT, das transformações sexuais e assim por diante. Então, a gente pode falar basicamente de três ondas dos movimentos sociais baseados na questão do gênero, da sexualidade. A primeira onda é que as mulheres brancas e da elite queriam votar, mas não levantavam questões raciais ou questões de classe. Na segunda onda dos movimentos feministas surge a questão então da classe, a questão da raça também, para se juntar à questão do sexo, da questão de gênero. E na terceira onda dos movimentos feministas, essa questão das identidades se torna muito mais radicalmente fluidas e sendo desconstruídas o tempo todo, e junta-se a esse movimento também as questões LGBT, das lésbicas, dos gays, dos bissexuais e assim por diante. E aí, gente, as categorias elas ficam assim cada vez mais difíceis de captar, né? Então, vocês vão ver no livro de vocês categorias como cisgênero, categorias como transgênero, transexuais. E aí, essa é uma opinião pessoal, gente. Eu acho que a gente vai ter que caminhar cada vez mais para abrir mão dessas classificações, né? Para que as pessoas possam exercer com liberdade a sua sexualidade, a sua identidade sexual, porque a gente está vendo que essas categorias cada vez mais elas deixam escapar a realidade. A forma como as pessoas experimentam o gênero, a sexualidade, o sexo, são cada vez mais tão variadas e tão ligadas à liberdade do indivíduo que fica difícil de criar um rótulo, uma categoria que vai definir um grupo a respeito desses temas. Tá bom, gente? Então, um grande abraço e continuemos conectados. Um abraço, gente.